De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, herpes é uma infecção viral comum. 99% da população adulta já adquiriu imunidade na infância e na adolescência para herpes simplex. Para falar sobre os diferentes tipos de herpes e as suas causas, eu recebo aqui na nossa casa a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. A minha dermatologista linda! Oh, maravilha! Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora, quando a gente fala de herpes, as pessoas já ficam pensando na feridinha, né? Confundem às vezes até com cobreiro. O que é a herpes? Bom, o herpes, ele é um vírus, tá? Então, existe o vírus herpes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 e tipo 2, tipo 1, causa feridas geralmente nos lábios, no cantinho do nariz, então geralmente nessa região, principalmente na região labial. O herpes tipo 2 causa feridas na região genital. E o cobreiro, né, popularmente conhecido como cobreiro, ele é um terceiro tipo de herpes, que é um herpes tipo 3, que é o da varicela, da catapora, do vírus da catapora, que causa catapora na infância, né, nas crianças. E aí ele fica incubado no organismo e pode, em algum momento da vida, manifestar o herpes zoster, que daí é um outro tipo de herpes, que é o da varicela. O zoster é o da varicela. O zoster é o da varicela. Não necessariamente você tem que ter tido catapora para ter herpes zoster, mas geralmente a pessoa já teve catapora na infância e na idade adulta pode manifestar o herpes zoster. E os sintomas de cada um do herpes é diferente da outra? Mais ou menos, né? Então, o herpes, geralmente, o mais comum, que é o labial, né? Ele, quando a gente tem a primeira vez, a gente não sabe muito bem. Como que a maioria das pessoas já se expôs ao vírus herpes em algum momento da vida, principalmente na infância. Então, mais de 90% das pessoas já tiveram uma exposição a esse vírus. E ele fica incubado. E aí, durante o decorrer da vida, a gente pode manifestar ou não. Quando manifesta, geralmente começa com uma coceirinha, uma ardência na região, depois começa a surgir umas microbolinhas com uma aguinha dentro, como se fossem vesículas mesmo. Essas vesículas começam a arder, começam a doer, estouram e faz uma casquinha e aí ela começa a melhorar. Isso dura geralmente de 7 a 14 dias. E geralmente quem tem uma vez, vira e mexe, tem mais episódios. Tem a ver com o clima, doutora? Porque assim, eu tenho amigas, né, que o campus é gelado. Sim. E ela fala, e todo inverno eu tenho feridinha na boca. Acontece isso ou não? Temperaturas extremas podem desencadear o aparecimento do vírus. Ele fica ali na pele, na espreita. Então, queda de imunidade, temperatura, muito calor ou muito frio, pode desencadear e a lesãozinha aparece. E é sempre? Vai ter sempre? Teoricamente, depois que tem uma vez, geralmente fica tendo. Tem pessoas que têm mais episódios durante o ano, pessoas que menos, mas vira e mexe, caiu a imunidade, muito frio, muito calor. Tem alguns fatores que podem desencadear, daí a feridinha começa a aparecer. E dos outros tipos, também é a mesma coisa? Os outros tipos, da parte genital, é muito similar os sintomas também. No início uma coceirinha, depois uma ardência, começa a aparecer as bolinhas de água, dói, depois vira casquinha. No zoster, também esses sintomas, porém de uma forma mais intensa. Então ele é mais intenso, geralmente ele acomete essa região aqui, perto das costelas, nas costas, e ele dá em forma de faixa, porque ele acomete uma inervação inteira daquela região. Também pode acontecer no rosto, aí é mais perigoso. É mais perigoso. É o tipo mais perigoso, quando está perto dos olhos, do zoster. Quando está nessa região, porque ele pode acometer dentro do cérebro, o sistema nervoso central, aí tem que realmente ter um tratamento mais intenso. E o que desencadeia também? Mesma coisa, o vírus está ali incubado, daí é um vírus do tipo herpes 3, que é o da varicela, da catapora. Ele está ali incubado, alguma coisa aconteceu, caiu a imunidade, ou muito calor, ou muito frio, idosos, mais comum aparecer também. O vírus começa a manifestar e geralmente começa com uma dor nessa região. Então, às vezes, antes das lesões aparecerem, é difícil o diagnóstico, porque é uma dor. Aí vai no médico, às vezes, da coluna, vai no ortopedista. Ele já não dá de cara a feridinha? Não dá de cara a feridinha.
Aí quando começam as feridinhas, daí é realmente mais clássico e a gente consegue ter um diagnóstico mais fácil. Mas o zoster, ele é muito comum a dor, muita dor, e essa dor pode ficar depois por muito tempo. As lesões sumirem e a pessoa tem uma dor muito grande nessa região. Pode acontecer por estresse? Pode. Ele tem muita relação com estresse. Então, hoje em dia, acredita-se que tudo que a gente, né, conversou até das outras vezes, né, a parte psicológica, né, tudo isso mexe com a nossa imunidade de alguma forma, que a imunidade no estresse intenso pode cair e com isso as lesões podem aparecer. Então, tudo que mexe com a nossa imunidade, muito ansioso, muito estressado, muito calor, muito frio, alguma infecção viral, muito comum agora pós-Covid, né, ou durante o Covid. Por quê? Porque é um vírus que faz uma queda da nossa imunidade, como qualquer outro vírus, né? Não precisa ser necessariamente só o Covid. Qualquer doença que gere febre, que gere uma queda no estado geral, pode fazer com que o vírus do herpes, ou tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3, no caso varicela, se manifeste. Entendeu? Uau, a gente tem perguntas. Vamos perguntar aqui que a gente também vê umas imagens. Pode vir, doutora? Ah, tem aqui, ó. Da Luísa. Olá, boa tarde. Existe algum estudo próximo de encontrar a cura definitiva da doença? Existe cura, doutora? Não existe cura, por enquanto. Como todo vírus, é difícil a cura, né? Como o vírus do HIV, como o vírus do Covid. O vírus, ele é um bichinho, né, digamos, que se muta. Ele é mutante, então ele tem variantes. Então ele de um jeito, num momento, depois ele muda de novo. Então é difícil ter um medicamento, desenvolver um medicamento muito eficaz, extremamente eficaz, que combata e você não tenha novamente esse tipo de lesão. Então tratamento tem que fazer. Tratamento. E aí o mais importante do herpes, e geralmente as pessoas que têm herpes de repetição, principalmente labial ou genital, elas sabem quando o herpes vai sair. Antes, porque elas começam a sentir uma ardência, um incômodo, uma coceirinha. Aí é a hora de começar a fazer o tratamento. Porque daí, com certeza, ele vai surgir, as lesões vão surgir, mas vão durar menos tempo, vão ser menos intensas. O zoster já é mais difícil, porque não é uma coisa tão recorrente, né? Mas essas, principalmente labiais, aí nesse momento o paciente começa a fazer uso do tratamento, que ele já procurou o médico, já sabe, já é orientado de o que usar. Geralmente são coisas tópicas ou também tem tópicos e tem via oral. Então nessa fase que ainda não surgiram as vesículas, as bolinhas, e começar com o tópico ajuda muito. Depois que já saíram as vesículas, o tópico já não tem mais tanta eficácia. Aí é mais o via oral mesmo. Via oral mesmo. É. Vamos lá, tem mais perguntas aqui? Da Luzinete, coloca pra gente aqui. A herpes labial é contagiosa? É, ela é contagiosa, principalmente se estiver na fase das vesículas, das bolhas. Então, quando tiver com aquelas bolinhas, é uma fase que já ainda é contagiosa. Depois que as bolinhas estouraram, virou casquinha, ficou bem cicatrizadinho, casquinha mesmo, daí já não tem mais contágio. Mas enquanto tem as bolinhas de água, sim. E todas elas são contagiosas? Todas elas são contagiosas. A gente, se tiver contato, principalmente, encostar em alguma outra região, pode ter o aparecimento da lesão. Então, pode evitar beijar, enfim, se for, né, o marido ou a esposa, enfim. E a própria pessoa, por exemplo, deu a herpes zoster, sei lá, na testa. Minha mãe teve uma vez de estresse. Se ela passar muito a mão e passar no restante do corpo, pode espalhar também, doutora? Pode, mas mais difícil, mais difícil. Geralmente o tipo 1 que tem mais, né, esse contágio mais acentuado. A tipo 3 do zoster é um pouco mais difícil, mas é uma região que é perigosa, tem que tratar. Geralmente pode até ter que ir para o hospital realmente fazer medicamento venoso. Que perigo. A gente tem pergunta da Ana aqui. Tenho muito frequentemente herpes na boca. Tenho gastrite, esofagite e refluxo. Tem relação um com o outro? Muito obrigada, Ana. Um beijo para você. Bom, se for, às vezes é um refluxo muito alto, né? Porque o refluxo que nada mais é do que o ácido do estômago volta pelo esôfago e pode chegar até a boca. Então, tem refluxos que só vêm, são pequenos, tem refluxos que vêm até metade do esôfago e tem refluxos que vêm até a boca. Aí você sente um amargo, o paciente geralmente tem sinusites de repetição, acha que está com infecção de garganta, mas não é. É do refluxo, refluxo muito intenso. Nesses casos, porque altera o pH, é um ácido, pode desencadear. Porque daí a imunidade também vai lá embaixo, Exatamente, é um refluxo muito alto, sim.
Boa. Agora, da Aninha, tenho herpes no bumbum. Sempre que estou estressada e é sempre na mesma região. É normal? É normal. Ele vem geralmente no mesmo lugar. Porque ele fica ali adormecido em uma inervação, num nervinho ali. E ele geralmente volta na mesma região. Ai, que ruim. E é bem chato. Chato. Nazaré, tive herpes zoster em 2017. Foi muito doloroso. Fiquei internada. Poderia voltar um dia? Pode ser que volte, mas existe vacina hoje em dia para o herpes zoster, né? Então, geralmente, os pacientes acima de 50 anos, a vacina só é indicada acima de 50 anos de idade. Então, acima de 50 anos, você pode fazer o uso da vacina. Ela previne 100%? Não, como nenhuma vacina. Como nenhuma vacina. Mas ela ajuda a diminuir muito as chances de ter um novo episódio de herpes zoster. Então, as pessoas acima de 50 anos podem se vacinar. Não tenho certeza absoluta, mas acho que é somente na rede particular. Na rede pública, se não me engano, ainda não tem disponível. E é vacina uma vez só, doutora? Uma vez só. Que legal. Sim, bem Vamos sentar aqui, porque tem alimentos aqui. Existem formas da gente prevenir, é isso? Sim, existem formas da gente prevenir. Então, foi estudado que alguns aminoácidos, um é bom e um é ruim para o herpes, tá? Então, a arginina é um aminoácido do nosso organismo que, em altas dosagens, pode ser ruim para os episódios de herpes. Então, se a pessoa já tem herpes e tem esse aminoácido, né, claro, todo mundo tem, mas enfim, às vezes num nível mais acentuado, e alguns alimentos aumentam esse aminoácido arginina, ela favorece o vírus se replicar mais rápido. Esse aminoácido favorece a replicação do vírus, e aí com isso você tem mais episódios de herpes durante o ano, os episódios são mais intensos, mais duradouros, e tem às vezes até a genética mesmo da própria pessoa e ter uma tendência de ter mais episódios mais intensos durante a vida, né? Então, os alimentos que contêm uma dose alta de arginina, esse aminoácido, né? Então, por exemplo, milho, né, pipoca, por exemplo, né, chocolate, castanha, nozes, amêndoas, amendoim, fruta cítrica, uva passa, carboidratos, comida industrializada, enfim, tudo isso pode favorecer, gelatina também, inclusive, pode favorecer o aumento desse aminoácido arginina. Então, para quem tem episódios de herpes, né, não é tão interessante o abuso desses alimentos. Em compensação, a lisina é um aminoácido do bem. Só que nós não produzimos lisina. É só da alimentação que a gente consegue, ou suplementando. Então, existe hoje em dia medicamentos mesmo à base de lisina pura. Então, para pacientes que têm muitos episódios durante o ano, a gente geralmente indica ou fazer uso dessa suplementação de lisina via oral, né, uns comprimidos, cápsulas, ou ter uma dieta mais rica em alimentos que contém a lisina, como carne, como frango, ovos, leite, iogurte. Então, são alimentos, abacate, são alimentos que têm uma alta dosagem de lisina. E a lisina atrapalha a arginina ruim a entrar dentro da célula do vírus. Então, ela te ajuda ali, ela é uma proteção. Exatamente. Só que essa a lisina, nós não produzimos, seres humanos. Tem que ser ou suplementado ou através da alimentação. E a arginina, que é a ruim para o herpes, a gente produz. Que demais. Doutora, mais uma vez, né, a gente lembrando as pessoas que a saúde é um todo, né? Exatamente. Então, é a alimentação, é a gente se cuidar da cabeça, não é? Do corpo. As doenças dermatológicas têm muita relação psicossomática, né? Então, e o herpes também é uma delas. Então, por isso, nessa época agora, né, pandemia, o próprio vírus por si só, por ser um vírus e causar uma queda da imunidade favorece, né, ter mais episódios acontecerem, principalmente do zoster, a gente tem visto mais no consultório, assim, e a própria parte da ansiedade, né, do estresse, de tudo isso, também facilita. Ai, minha gente, vamos se cuidar, minha gente. Aproveita, segue essa doutora linda na internet, @doutora Ana Schmidt, tudo junto, tá aparecendo na tela. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Obrigada, sempre, viu? por tudo. Eu que agradeço.